Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Karine Veres. Em nossa aula de hoje, nós vamos observar sobre o quê? Sobre a formalização dos contratos administrativos que são celebrados entre a administração pública e o particular. Tudo isso diante de todas as formalidades da nova lei de licitações. A administração pública, por meio de seus agentes, ela deve o quê? Exteriorizar a sua vontade para desempenhar as atividades administrativas e, claro, atender o interesse público. Então, uma das maneiras de isso ocorrer é por meio dos contratos administrativos, que é o que nós estudaremos hoje, certo? Então, de acordo com a Lei 14.133, os contratos administrativos, eles são regidos pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público. Supletivamente também podem ser aplicados os princípios da teoria geral dos contratos e também as disposições de direito privado. Mas, professora, o que deve constar, nesses contratos? O que é que tem que ter? Todo contrato tem que mencionar o quê? Os nomes das partes e de seus representantes, tem que ter a finalidade, o ato que autorizou sua lavratura, o número do processo e toda a sujeição dos contratantes às normas de lei de licitações e aquelas cláusulas contratuais. Pessoal, os contratos eles devem estabelecer claramente as condições para sua execução, por meio das cláusulas. Esses itens determinam direitos, obrigações e todas as responsabilidades das partes. Tudo está lá, de acordo com o edital e aquela proposta que venceu a licitação, que é a proposta vencedora. E vocês devem ter uma dúvida, professora, e quais seriam essas cláusulas necessariamente presentes nesse tipo de contrato? Vocês podem examinar, gente, lá no artigo 92 da Lei de Licitações, porque lá ele traz um extenso rol de cláusulas que são consideradas necessárias. E essa informação também eu disponibilizei para vocês no e-book, vocês podem consultar no material de apoio, certo? Mas para a gente adiantar alguns exemplos, nós podemos citar o objeto e seus elementos característicos, o regime de execução, ou também a forma de fornecimento e como é que se dá os casos de extinção do contrato. Professor, e como é que se dá a assinatura do contrato? Como é que se formaliza essa assinatura do contrato entre quem ganhou a licitação e a administração pública? Gente, após a escolha do vencedor e uma vez que seja homologada a licitação, a administração ela vai fazer o quê? Ela vai convocar aquele licitante para assinar o termo de contrato, dentro do prazo e naquelas condições que estão estabelecidas no edital de licitações. Mas, professor, e se o licitante se ausentar? Gente, não se preocupe, nesse caso é possível o quê? Que decaia o direito da contratação sem prejuízo das sanções legais. Se o convocado não assinar o termo no prazo e naquelas condições estabelecidas, o que a administração pode fazer? Ela pode convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação e eles vão celebrar o contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor. No entanto, se o licitante tiver um motivo que justifique a ampliação do prazo de convocação, esse prazo pode sim ser prorrogado uma vez por igual período, desde que a parte solicite essa prorrogação durante o transcurso do prazo e que seja também de forma justificada, certo? Aí vai ser possível. Durante esse prazo de validade das propostas que está lá indicado no edital, sem convocação para a contratação, os licitantes ficarão liberados dos compromissos que eles assumiram. E quanto à forma do contrato, professora, como é que se dá? Tem alguma previsão específica? Sim, gente, tem uma previsão específica. Os contratos e seus aditamentos, ele tem forma escrita
e eles são juntados ao processo que originou a contratação. A sua divulgação e disposição ao público é feita em um site eletrônico oficial. Então, a regra é a publicidade dos contratos, mas existem exceções. Por quê? Porque é possível manter em sigilo de contratos e de termos aditivos quando for imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Os contratos relativos a direitos reais sobre imóveis, eles são formalizados por escritura pública e é admitida a forma eletrônica na celebração de contratos e de termos aditivos, desde que sejam atendidas aquelas exigências regulamentares. Mas, pessoal, prestem bastante atenção, certo? Muita atenção. A divulgação do contrato naquele Portal Nacional de Contratações Públicas é uma condição indispensável para a eficácia do contrato e de todos os seus aditamentos. E ele se dá nos seguintes prazos, que são contados da data de sua assinatura. Vou explicar para vocês. Primeiro, o prazo de 20 dias úteis no caso de licitação e 10 dias úteis no caso se a contratação for direta. Mas eu lembro aqui para vocês que, em regra, o instrumento do contrato é obrigatório, certo? Mas a legislação, porém, ela traz hipóteses em que a administração pode fazer uma substituição por outro instrumento hábil, como o que? A carta-contrato ou uma nota de empenho de despesa. Professores, sobre a cessão de direitos, a lei contempla também, gente, é uma ótima indagação aqui que a gente está fazendo nessa aula de hoje, sobre essa cessão de direitos. Pessoal, observem que a lei de licitações, ela também trata da cessão dos direitos patrimoniais para a administração pública, nos casos de contratações de projetos ou de serviços técnicos especializados. Ou seja, quando for firmado o contrato, o autor do projeto ou serviço técnico especializado passa para a administração os direitos patrimoniais do projeto ou serviço de sua autoria. Dessa maneira, a administração ela pode usar e alterar livremente em outras ocasiões, sem ter a necessidade, de uma nova autorização do seu autor. Pessoal, nós vamos encerrando, a nossa aula de hoje. Foi uma aula bastante proveitosa, certo? Vocês podem consultar no material de apoio os e-books, que lá tem todo um material bem detalhado, explicado para vocês, com uma coisa bem mesmo interessante, que vai aprimorar os estudos de vocês. No caso de dúvidas, vocês podem perguntar através da tutoria, tá certo? Então, eu desejo bons estudos para vocês, um abraço e até o nosso próximo encontro.